pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, espero que vocês tenham tido uma semana muito linda, produtiva, começando fevereiro, ó, de uma maneira surpreendente, com muito otimismo, né, e determinação para realizar grandes coisas. Hoje, então, vamos falar do primeiro tema do nosso canal, Joselma Sabará dividindo com você. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco, né, do nosso dia a dia, das nossas ideias, histórias e experiências. Vamos falar de um assunto super importante, enriquecedor para o nosso dia a dia e que eu acredito que faz toda a diferença e traz sentido à nossa busca de sucesso. Tá preparado? Então, vem comigo. Antes de mais nada, eu queria agradecer imensamente o carinho recebido por vocês, né, no nosso vídeo de apresentação. Agradeço todas as visualizações, os inscritos, os comentários super carinhosos. Foi muito importante, foi encorajador e enriquecedor para que possamos ter a certeza que estamos no caminho certo e que faz sentido a decisão do nosso projeto desse canal, tá bom? Muito obrigada mesmo. E para você que chegou agora, seja bem-vindo ao nosso canal. Se esse tipo de conteúdo fizer sentido para você, se inscreva. É só clicar em se inscrever, é muito simples, rápido e prático, para que você acompanhe junto conosco essa jornada que estamos começando a trilhar, tá bom? Então vamos ao que importa, né? Tá todo mundo curioso qual foi a escolha do primeiro tema do nosso canal. É um tema que traz muita relevância para minha vida, então por isso meu coração se incomodou bastante e esse foi o motivo da escolha, que é sobre a empatia e o respeito ao próximo. Por que eu achei importante começarmos por esse tema? Porque para que possamos ter uma vida de sucesso é um dos primórdios, é um dos pilares que sabamos lidar com o outro. E para que isso aconteça, temos que praticar a empatia e o respeito. E aí, quando eu falo vida de sucesso, não é um sucesso de alcançar grandes coisas, mas de ter uma vida plena, realizada, feliz e satisfeita. E isso não é possível sozinho. Se alguém te falou que é possível você ser feliz, satisfeito e realizado vivendo sozinho, eu acredito que foi bem equivocada essa informação. Porque nós necessitamos do outro, nós precisamos do outro. E para que a nossa busca de evolução, de crescimento pessoal aconteça de uma forma produtiva, eu tenho que encaixar o respeito e empatia ao próximo. Eu tenho certeza que você está nessa etapa da sua vida, na busca pela evolução pessoal, pelo seu processo, que inclusive ele é individual, ele é só seu. Mas é preciso inserir nesse processo de evolução a capacidade de entender o outro, de acolher o outro, de respeitar o outro, porque assim você vai conseguir estar de uma maneira em plenitude com o seu processo, porque você consegue lidar também com aquelas pessoas que estão no seu dia a dia ao seu redor. Nós temos uma dificuldade muito grande em ceder ao outro, né, em dar um espaço, abrir, que essa pessoa tenha um espaço e um papel de respeito, de razão e de valor, porque nós crescemos em uma cultura, em uma sociedade em que se eu cedo, eu perco, em que eu preciso estar sempre com a razão, eu tenho que estar com a razão. E aí automaticamente nós nos sabotamos com o pensamento de que quando eu dou razão ao outro, eu estou perdendo. Sendo que, na verdade, nós mais ganhamos em respeitar o outro, em praticar a empatia, em acolher. Nós mais ganhamos do que perdemos. Até mesmo porque nós aprendemos em Lucas 8,16 que não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma cama ou para tampá-la com um vaso, e sim para colocá-la na candeeira para que ela possa iluminar todo o ambiente, para que todos que chegam sintam essa luz e seja iluminado. Essa é a nossa missão. Se pararmos para fazer uma analogia em que eu tenho duas velas, eu tenho uma vela acesa e uma vela apagada.
essa vela que acende a outra, ela não perde nada, muito pelo contrário, ela ganha. Por quê? Ela estava iluminando sozinha, exigia-se dela uma força maior. Quando ela compartilha essa luz com o outro, com a outra vela, nós temos duas velas iluminando o ambiente. Automaticamente essa luz ela ganha uma intensidade, uma amplitude, alcança um espaço maior e as duas ficam bem e ficam iluminadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu respeito o outro, quando eu acolho o outro, o ambiente fica iluminado. Eu consigo ter um relacionamento com as pessoas saudável, equilibrado, porque existe uma harmonia e um respeito em que tudo bem o outro ter razão, porque o ponto de vista dele é do ponto em que ele está e não do ponto que eu estou. Nós precisamos ressignificar um pouco essa questão de não dar o braço a torcer para o outro, no sentido em que isso irá reduzir o meu espaço, sendo que vai até mesmo ampliar, né, a minha visão de relacionamento, de empatia e de acolher. Essa palavra empatia, ela está assim, bem presente no nosso cotidiano, o que me deixa muito feliz, né, que nós estamos já criando os pequenos, as crianças, a geração atual, até ensinando, né, as pessoas mais velhas, esse respeito ao próximo, né, de se preocupar com o outro, de cuidar do outro, de ajudar de uma forma, seja num abraço, num olhar, em se preocupar se a pessoa se alimentou ou não, em tentar se colocar no lugar do outro. E isso é extremamente importante, né, que eu tenha essa preocupação, essa paciência de que o tempo do outro é diferente do meu. Eu posso estar numa velocidade maior e o outro numa velocidade menor. Então eu tenho que ter paciência para que entender que o tempo e o processo dele é diferente do meu. Se preocupar em ajudar uma idosa a atravessar uma rua, ter paciência no trânsito com aquela pessoa que está fazendo aulas de autoescola, está aprendendo a dirigir e ela está tão devagar no trânsito, então eu tenho que praticar empatia, de entender que ela está aprendendo. Enfim, são diversas atitudes que nós temos que ter como um princípio básico de convivência e de relacionamento com o outro. E isso é extremamente importante. Mas eu quero hoje trazer uma narrativa diferente da empatia. É um ponto de vista que eu tenho e que eu decidi compartilhar com vocês, em que eu acredito que pode melhorar e muito a nossa evolução pessoal, os nossos relacionamentos, a nossa convivência familiar, no ambiente de trabalho, entre os amigos, nos relacionamentos, que é a empatia do acolher. Porque quando eu falo assim, se eu tivesse no lugar de fulano, eu agiria dessa forma. Se eu tivesse no lugar de ciclano, eu também ficaria com raiva. É muito superficial, é muito raso quando eu trago isso. Por quê? Porque o que deixa o outro com raiva não é a mesma coisa que vai me deixar com raiva. A dor e a revolta e a insatisfação e a frustração do outro é apenas dele. O que dói no outro pode até doer em mim, mas de maneira completamente diferente. Então, simplesmente falar assim, nossa, que eu me coloco no lugar do outro. Se eu estivesse no lugar do outro, eu não gostaria que fizesse assim comigo. Com toda certeza, porque seria você e não a pessoa. Então, o que nós precisamos de aprender com essa narrativa diferente da empatia? Que eu acolha ao invés de julgar. Que eu respeite ao invés de criticar. E que eu ajude ao invés de apontar o dedo e simplesmente trazer a empatia de uma maneira superficial em se colocar no lugar do outro. Como eu estou falando isso? Existem pessoas que são extremamente exigentes, intolerantes, nervosas, tagarela, fala demais, gosta de chamar a atenção. E existe um motivo para que essa pessoa age assim. Mesmo que inconscientemente, né, tem toda uma história que é desde a infância, que a motiva a agir e reagir
de determinadas maneiras na qual talvez você nem concorde. E você não precisa de concordar, você só precisa de aceitar, acolher e entender e mostrar a essa pessoa que existe um caminho diferente, que pode ser mais saudável e mais produtivo. Quando eu entendo que, ao invés de falar assim, mas no lugar de fulano eu faria dessa forma, é muito fácil falar assim. Então que eu possa acolher e entender, não julgar e ajudar que essa pessoa encontre o caminho de equilíbrio, vamos se dizer assim, em resolver determinada situação, em tomar uma atitude diferente. Se o meu pai é muito ignorante, muito impaciente, muito bruto, ao invés de me revoltar com essa reação dele e apontar o dedo, que eu o acolho, o ajudo e tento compreender que ele faltou algo para ele durante toda a sua trajetória para que automaticamente ele reaja assim. Não que eu estou concordando que ele seja ignorante, sem educação, impaciente, mas que eu estou entendendo que eu posso, ao invés de criticá-lo, ajudá-lo a mudar e ressignificar aquela atitude, aquele posicionamento que não está sendo produtivo, nem para mim e muito menos para ele. Ao invés de falar assim, no lugar do meu pai, eu nunca trataria um filho assim, eu nunca falaria dessa forma, eu tento então entendê-lo, compreendê-lo e ajudá-lo a tomar uma decisão diferente, mostrando esse caminho. Olha, eu concordo com você, mas pensa comigo que se agirmos dessa forma, será mais produtivo e será diferente. Quando eu entendo que ajudar o outro, respeitar a história do outro, respeitar as cicatrizes que o outro carrega e que eu jamais tenho noção de até onde elas vão. Porque o olhar de fora, como eu falei, é raso e superficial. Como eu não conheço até onde vai essa história, essa dor, essa cicatriz, que eu possa entender que existe um motivo. Não estou falando para justificar certas atitudes, né, que não são produtivas e nem saudáveis. Estou dizendo em que eu tente compreender que talvez aquela pessoa nem tenha noção de que ela age daquela forma e que ela pode fazer de uma maneira diferente, desde que eu a ajude, desde que eu abro mão de um pouco do meu espaço para compreender e acolher o outro. O ser humano é único e eu preciso de compreender isso. Respeitar o outro na sua individualidade é lindo e é enriquecedor para o nosso processo de evolução. Empatia é o fruto de consciência e sabedoria, não de estudo. Lembre-se disso. Empatia é o fruto de consciência e sabedoria. E a empatia não é a chave não apenas para que o outro fique bem, mas que eu também fique muito bem. Espero que tenha feito sentido para você. Se você acredita que alguém precisa de ouvir essas palavras, compartilhe, envie para todas as pessoas possíveis, né? Vamos dividir e compartilhar, esse é o objetivo do nosso canal. Inclusive, eu quero interagir com vocês, então deixe aqui nos comentários o que você acha sobre empatia, como o que nós falamos aqui possa contribuir no seu dia a dia. Eu quero estar com vocês. Esse é o objetivo do nosso canal, dividindo com você. E nos vemos em breve, até semana que vem. Um abraço!